diria, discipulando líderes espiritualmente. Porque discipular líderes espirituais já pressupõe que você já está escolhendo pessoas espirituais para serem discipuladas. Agora, discipulando líderes espiritualmente pressupõe que você tenha escolhido líderes que ainda não são espirituais e agora você vai treiná-los e torná-los líderes espirituais. Então Jesus, ele treinou pessoas espiritualmente. Ele escolheu um grupo de pessoas para treiná-las e não apenas do ponto de vista técnico, não apenas dando a elas ensinamentos, mas também tornando-as pessoas espirituais, porque o seu reino que ele viera estabelecer era um reino espiritual. Agora deixe-me fazer uma pergunta para os irmãos. Se você tivesse de escolher algumas pessoas que tivessem um tempo muito restrito, um tempo muito curto, muito exíguo, para treinar pessoas para uma tarefa muito especial, qual o primeiro passo que você daria na escolha dessas pessoas para você treiná-las e prepará-las para dar continuidade a um trabalho que você iniciaria e não teria tempo para concluir, trabalho importantíssimo, imprescindível, e você sabe que não teria tempo para concluir o trabalho, então você teria que escolher um grupo de pessoas para você treiná-las, prepará-las, dar a elas condições de continuar o seu trabalho. Qual o primeiro passo que você daria na direção de acertar na escolha dessas pessoas? Me ajude, por favor, tem um microfone sem fio aí também, perambulando por aí. Isso, tem. Então você pode me ajudar. Alguém levanta a mão aí e quer perguntar? O irmão Roberto aqui, ele tem uma contribuição a dar em função da pergunta que eu acabei de fazer. Mas esse não é as credências. Esse seria o primeiro passo, irmão Roberto. Ok. Alguém tem uma outra opinião? Aqui, ó, duas mãos aqui. Vontade de aprender e... Vontade de aprender. A outra mão ali. A minha é parecida, pessoas dispostas. Dispostas. O irmão mais uma ali, depois o irmão Mauro lá, e aí nós vamos discutir o tema. Oração. Não precisa nem passar mais para os outros. Ela já marcou a charada. Pelo menos esse é o exemplo de Jesus. Olha o que diz o nosso verso 4. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Qual o primeiro passo que Jesus deu? Orar. Passou a noite em oração. Esse é o primeiro passo. É orar. Por quê? Porque veja, as respostas que vocês deram são todas corretas. Vontade, disposição para aprender, treinamento, etc. Mas a oração, nós presumimos que a oração vai dar ao indivíduo a sabedoria, o discernimento, a comunhão dele pessoal com Deus, vai dar a ele. Jesus tinha que escolher. Às vezes nós hoje reunimos a comissão de missões e é um grupo de pessoas que vai escolher outras pessoas. Naquele caso era Jesus, ele tinha que escolher. E ele precisava de orientação divina para que ele pudesse escolher as pessoas certas para a missão. Certo? Concorda comigo ou não, aliás, com a lição da escola sabatina ou não? Ele tinha que ter sabedoria, ele tinha que ter orientação divina para escolher as pessoas certas. Tanto é verdade que ele recebeu orientação divina. Por que eu estou dizendo isso? Quais os perfis de pessoas que Jesus escolheu para comporem a sua unidade da escola sabatina, ele como professor, uma classe de 12 pessoas? Quais eram os perfis dessas pessoas? Me ajude de novo. Ele escolheu um escriba, ele escolheu um fariseu, que era o indivíduo mais religioso da época,
fariseu significa separado, santo, separado para ser santo. Ele escolheu um saduceu, escolheu um fariseu, escolheu um escriba, escolheu um membro do sinédrio. Foi esse tipo de pessoas que ele escolheu. E um cobrador de impostos. Como é que é? Pessoas do povo, pescadores, cobradores de impostos, pessoas humildes, pessoas simples. Então veja que a oração que Jesus fez, ou a noite de vigília que ele passou, surtiu efeito. Porque se ele fosse escolher sobre os critérios humanos, aos olhos humanos, ele teria escolhido dentre esses grupos de pessoas que ele escolheu, que aos olhos humanos, que eu citei, porque aos olhos humanos, essas eram as pessoas mais qualificadas, certo? Para serem substitutos de Jesus no ministério que ele veio, na obra que ele veio, iniciou e foi para o céu antes de terminar. Mas sob a orientação divina, ele escolheu diferentemente do que eu e você escolheríamos aos olhos humanos. Então veja, quando se trata de escolher líderes espirituais ou pessoas para serem treinadas espiritualmente, é necessário que haja muita sabedoria e, consequentemente, oração a Deus, porque do contrário a gente vai errar. Escolha, o segundo tópico da lição é escolha e preparação de líderes. Qual foi a metodologia que Jesus usou para preparar os seus líderes? Alguém poderia me ajudar? Eu continuo dependendo da ajuda de vocês para aprendermos mais humildes e puras de coração. As pessoas mais sinceras, as pessoas mais dispostas. Há um ditado muito antigo que a gente usa muito na igreja. Jesus, ou Deus, nem sempre ele chama os capacitados. Me complemente agora para mim. Ele capacita os chamados. Ou seja, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, certo? Então o problema não é já escolher o indivíduo capacitado. Agora, por que Jesus nem sempre escolhe os capacitados? Muitos deles estão cheios de si. E quem já está cheio não tem mais o que receber. Quando você está com as suas mãos cheias, você não tem mais o que receber, porque não cabe mais nas suas mãos. Então ele escolhe as pessoas vazias de si mesmas e que pudessem ser cheias dos seus ensinamentos, da sua influência, do seu espírito. Quando ele chamou Moisés, por exemplo, lá no Egito, para ser o libertador do Israel, ele chamou Moisés, mas o mandou para onde? Para o deserto. Moisés estava cheio de si, cheio das ciências egípcias, cheio da sabedoria pagã do Egito. E Deus falou: agora você vai para o deserto, fica lá 40 anos, esvaziando-se de si mesmo. E quando você estiver vazio de si, você estará pronto para ser cheio do Espírito e, consequentemente, liberado por Deus. E aí, Moisés, quando foi para o deserto lá de Midian, ele era muito preparado, havia feito os seus estudos na melhor faculdade da época. E ao cabo de 40 anos lá no deserto, quando Deus me chamou, disse: eu não sei nem falar, eu sou pesado de língua. Não dá para o senhor escolher uma outra pessoa, e eu me sinto totalmente incapacitado para a tarefa que o Senhor está me chamando. Então Jesus me disse: se você se sente incapacitado, então você está pronto para ser capacitado por mim, para ser cheio do meu Espírito. E aí então Jesus, esse negócio de entrar em toda hora. E aí então Deus pôde fazer de Moisés o líder que ele se tornou, porque ele se encontrava naquele momento vazio de si mesmo. Conhecimento e experiência. A primeira parte da lição fala de dois tópicos: do conhecimento e da experiência. Como é que se adquire conhecimento? Ou como é que ou onde é que se transmite conhecimento? De acordo com a lição da próxima página. Me ajude, por favor, de novo. Quando é ou como é que se transmite conhecimento ou se adquire conhecimento? Aqui são dois detalhes: conhecimento e experiência, duas coisas. O conhecimento, como é que ele advém?
Vamos pegar alunos e professores, vamos contextualizar, no contexto de alunos e professores, onde e como que os alunos adquirem conhecimento e o professor transmite conhecimento. Isso, mas no contexto do aprendizado aqui, da escola, do aprendizado comum, aí na escola, aí no segundo grau, primeiro grau, essas coisas aí. Na sala de aula, o professor transmite o conhecimento que ele tem e os alunos adquirem o conhecimento na sala de aula, certo? Esse é o conhecimento. Mas aqui fala de outra coisa. Mas em primeiro lugar, buscar a sabedoria de Deus. Como é que é? Em primeiro lugar, buscar a sabedoria de Deus. Sim, nós já oramos. Primeiro que organizamos foi orar. Nós já oramos buscando a sabedoria de Deus. Agora vamos transmitir o conhecimento. Depois que veio, nós oramos, buscamos a sabedoria de Deus, e com essa sabedoria nós escolhemos as pessoas para serem treinadas, e agora vamos treiná-las. E como é que nós treinamos as pessoas? Como é que nós treinamos aqueles que nós queremos que sejam líderes, sejam discípulos e discipuladores? Como é que nós os treinamos? Primeiramente, dando aulas, instruções. Agora, no caso de Jesus, ele inverteu esses papéis. Veja, hoje eu infelizmente não tive chance de fazer esse tipo de experiência, mas eu entendo que hoje o professor de ciência, ele primeiro dá a teoria, ele vai para a sala de aulas, se eu estiver errado me corrija, ele ministra a teoria, depois ele vai para o laboratório fazer o quê? A prática, as experiências. Aqui fala, é conhecimento e experiência. Jesus fez exatamente. Ele fez e depois ele ensinou. Ele mostrou para os seus discípulos como fazer, ou melhor, ele deu um exemplo fazendo e depois ele ensinou como fazer. Então veja, o conhecimento nós adquirimos aqui. Quando nós nos reunimos aí na escola sabatina, nós estamos recebendo o quê? O conhecimento, não é? Nós ouvimos a palavra, nós fazemos a lição da escola sabatina, nós aprendemos alguma coisa. Esse é o conhecimento. E a experiência? No campo, no céu. E a experiência, onde é e como que nós adquirimos? No dia a dia, no campo de trabalho. No campo de trabalho. No caso da igreja, como seria? Onde seria a sala de aulas? Na igreja. E onde seria o laboratório? Onde adquiríamos a experiência? Trabalho nacional. Lá fora. Fazendo o quê? Discípulo. Agora vem a questão. Os irmãos não acham que nós, como igreja, de modo geral, o nosso aprendizado, a balança está pendendo para um lado de conhecimento e experiência? Só que não se acredita. A impressão que eu tenho é que a balança, o prato onde está o conhecimento, ele está baixo. E o prato onde está a experiência está lá em cima. Nós somos mais dedicados a adquirir e transmitir conhecimento e colocarmos em prática. Então, quando a gente vem para a escola sabatina, a gente senta em unidade, o professor se coloca na frente e ministra a lição da escola sabatina, que está transmitindo conhecimento. Agora, presume-se que após esse aprendizado, esse conhecimento, que os alunos sejam conduzidos para o campo da experiência, para o laboratório, onde farão a experiência. Será que o que eu aprendi na escola sabatina funciona na prática fora da igreja? Além das portas da igreja? Então, algo que me parece, nós estamos acumulando muito conhecimento, mas estamos pecando no quesito da experiência, de colocar em prática o conhecimento que nós temos. E aí nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele conseguiu equilibrar essas duas situações. Ele treinava, mas enviava. E aqui fala que ele escolheu 12 para serem enviados como apóstolos. Qual é o significado de apóstolo? Exatamente isso aqui que ele dá.
quando se fala em apóstolo, a gente tem hoje aí alguns apóstolos modernos, né? Mas eu diria são apóstolos com uma minúsculo. Quando se fala em apóstolo, essa palavra em si mesma, ela tem alguns significados. E um deles é que o apóstolo, ele tem a mesma autoridade daquele que lhe enviou. Suponhamos que você fosse a um supermercado fazer uma compra, a sua assinatura lá no supermercado teria o mesmo valor da assinatura daquele que enviou. O significado de apóstolo. Apóstolo, veja, aquele que é um apóstolo, ele não pode enviar outros como apóstolos dele. Não pode. Então, por isso que apóstolos só 12, discípulos de um cara, mas apóstolos só 12. Porque eles não podiam ver, como discípulos, eles podiam discipular, mas como apóstolos, e aí como é que fica? Qual seria? Discípulo vai discipular, e o apóstolo vai fazer o quê? Apostolar. Postular, eu acho. Postular, não sei. Eu também estou perdido aqui, igual série que eu tenho. Qual seria? Está dizendo, eu sou discípulo e vou discipular. Agora eu sou apóstolo e vou o quê? Apostolar? Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia. Agora, então veja, hoje nós não temos apóstolos. Não temos. Jesus escolheu quantos apóstolos? 12. E nunca mais houve. E aqueles 12 morreram e não há mais apóstolos. O que há são discípulos. Você é um discípulo, eu também sou um discípulo e somos discipuladores. Agora, o esquema para a vida cotidiana do discípulo não é diferente do esquema Pode atrapalhar. do apóstolo. Há uma diferença na autoridade, mas o esquema de aprendizado e a prática é exatamente a mesma. Fala para isso. Esclarecimento mais, a questão só de Matias, porque o Judas, no caso, ele se desviou, né? Sim. No caso de Matias, também não foram os 11 que o escolheu. Eles oraram e o Espírito Santo indicou. Então, isso prova que na realidade só houve 12 apóstolos. Nunca mais, né? Porque na realidade a indicação é divina. Foi feita por Jesus e depois, no caso de Matias, pelo Espírito Santo. Obrigado, Cláudio. Muito bem lembrado. Quando um dos 12 apóstolos se transviou, os 11 restantes, nenhum deles e nem o conjunto deles tinham autoridade para indicar um outro apóstolo. Essa autoridade era exclusiva de quem? De Jesus, de Deus. E aí Deus orientou os 11 para que eles orassem e ele, Deus, ia indicar o substituto para Judas. E nesse caso, como Jesus para isso, Matias foi escolhido. Não pelos 11, mas pelo próprio Deus. Quem havia escolhido os 12 iniciais, escolheu o substituto de Judas, que havia sido enviado. Então, os 12 apóstolos, assim que eles morreram, não há mais apóstolos. Mas eu quero voltar naquela nossa questão. Os irmãos concordam comigo ou não de que no que diz respeito ao conhecimento e à experiência, a balança está em desequilíbrio? Vocês não concordam comigo ou não? Sim. E por que a gente não fazer um plano para corrigir essa distorção entre conhecimento, aprendizado e experiência prática lá no dia a dia, lá no trabalho? Individual, isso, obrigado. Individualmente. Por que você não fazer uma autoavaliação na sua vida pessoal e descobrir se na sua vida pessoal, individual, está tendo essa discrepância aí entre o próprio balanço e o outro? Você está aprendendo mais do que ensinando? Você está tendo mais teoria do que prática? Que tal você fazer uma autoavaliação e quem sabe mudar um pouquinho o seu estilo? Cada vez que você vê a igreja, você fazer um plano de colocar em prática o que você aprendeu, de
discipulando, tornando-se um discípulo e ao mesmo tempo sendo um discipulando as pessoas. E aí eu quero voltar, aproveitar o contexto que a igreja está vivendo no Brasil, aliás, na América do Sul. Qual foi o primeiro passo que Jesus deu no processo discipular líderes espirituais? Qual foi o primeiro passo? Oração. Nós estamos mais ou menos, eu não sei se todos começaram no dia que eu comecei, mas nós estamos mais ou menos na metade da jornada das 40 madrugadas, certo? Hoje, na minha leitura, eu fiz a 22ª leitura. Alguém, o senhor também, né? Isso. Então hoje eu fiz a 22ª leitura, que fala inclusive sobre discipulado. Hoje nós abrimos uma nova sessão, porque são várias sessões, né? Profecia, comunhão e profecia, comunhão não sei o que lá, e agora é comunhão e discipulado. Hoje a primeira leitura dessa nova etapa, falando sobre discipulado. E a orientação é que durante a jornada das 40 madrugadas, cada pessoa orasse por 5 não adventistas. Esse é o método de Jesus. Antes de escolher, antes de discipular, de recrutar, ele orou. É isso que ele está nos ensinando a fazer. Não vou, você não precisa responder, mas a minha pergunta é: quantos de nós estamos de fato orando todos os dias nessa jornada por 5 pessoas não adventistas? Não responder. Só para vocês repetirem. Se você não está fazendo isso, ainda há tempo. Nós passamos um pouquinho da metade, 50% da jornada. Então ainda há tempo de você colocar em prática a metodologia de Jesus. Em primeiro lugar, orar, para depois discipular as pessoas. No dia 26 de abril, o filho, agora esqueci o nome, é Shabbat, não é Shabbat, é quase Shabbat, não é Shabbat. O trio do Denis, não é o quarteto, é o trio. E ele, a esposa, é a Milena, filho do pastor Juscelino. No dia 26 de abril, primeira mão aqui, notícia quentinha. No dia 26 de abril, eles vão fazer o lançamento do primeiro CD do trio. Já está em fase de acabamento. No dia último sábado de abril, será feito o lançamento. A priori, esse lançamento será feito lá no devido da casa. Nós vamos transformar aquilo ali num ambiente bem agradável, como estamos já tendo experiência, né? Fazer isso. E então será o lançamento. E queremos fazer o lançamento, tornar esse lançamento um evento evangelístico. Então, qual é a nossa meta? Que você leve nesse dia lá, será no sábado à noite, as 5 pessoas para as quais vocês estarão para assistir esse lançamento. Vai ser um negócio espetacular, fenomenal. Certo? E a gente vai ver qual é a ideia inicial. Cada pessoa que você levar, pessoas não adventistas, elas para vocês falam, cada pessoa que você levar, vai assistir um belíssimo programa de lançamento do CD e vai receber de presente um CD que será lançado ali em vocês. Então essa é a nossa estratégia missionária. Certo? É que você ore realmente intensamente por 5 pessoas e já vá preparando essas pessoas para estarem conosco no dia 26 de abril num evento espetacular no lançamento de um CD que será um CD lindo e maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso. Conheço, já ouvi uma boa parte das músicas que farão parte do CD, lindas e maravilhosas. E ao final da véspera do lançamento, cada visita que você levar vai receber de presente com autografados pelos artistas lá, o CD cujo lançamento você vai levar para assistir. Agora você precisa realmente ter essas pessoas. É óbvio.
Você talvez não consiga levar os 5, quando você está dando, mas é 1, 2, 3. Mas se você puder levar, e estiver lá, vamos receber de presente esse CD. Estamos montando um plano com o Denis, para que o CD seja cedido a preço de custo, para que nós possamos comprá-los e presentear os amigos que estiverem conosco. Então, queridos, eu estou pegando aqui a deixa da Sandra para apresentar esse plano que, no meu entender, é uma ajuda a você a discipular essas 5 pessoas pelas quais você está orando. E se não está, comece a orar, porque agora você já tem 18 dias dos 40 para orar por essas 5 pessoas. Então, se você não está fazendo isso, faça. E aí você estará, pelo menos em algum aspecto, você está seguindo o exemplo de Jesus no quesito discipular. E eu paro por aqui com o estudo da lição. É lógico que nós vamos ter o estudo da lição, porque eu tenho que marcar a minha atenção do Marco. E a minha oração é que você, o Espírito Santo, possa completar na sua vida aquilo que ficou faltando no aprendizado, na compreensão da lição da escola sagrada. Essa semana, que tem como título Discipulando Líderes Espirituais. Todos nós somos líderes. Alguns com uma abrangência maior, outros numa abrangência menor. Mas todos nós somos líderes. E se somos líderes, precisamos ser os líderes espirituais. Precisamos ter a técnica, ter o conhecimento, mas precisamos também colocar isso em prática e nos tornarmos pessoas espirituais. Nada adianta o indivíduo ser, e eu tive isso, essa experiência. Não adianta o indivíduo ser um PhD, quando o assunto é discipulado, se ele não é uma pessoa espiritual. Então Jesus, me parece que Jesus escolheu os livros. Jesus prefere um indivíduo que não tenha tanto preparo intelectual, mas que seja um indivíduo que tenha facilidade de se tornar-se uma pessoa espiritual. Porque essa pessoa pode encher do Espírito Santo, mas um indivíduo que está cheio de conhecimentos, cheio de si mesmo, certo? De valores próprios, essa pessoa mesmo não pode encher do seu santo espiritual. Por isso, a minha oração é que não nos preocupemos tanto com o conhecimento. Ele é importante, mas o mais importante do conhecimento é termos o Espírito Santo. É isso que é importante. Eu quero encerrar com uma aula de a aula era de evangelismo, de histologia. E aí o professor de evangelismo dizendo sobre os equipamentos que para poder ver. E ele diz: se você tem um excelente projetor, naquele tempo que tinha projetor era só que tinha, hoje não, qualquer pastor pode comprar um projetor que são muito baratos. Mas naquele tempo, se você tem um projetor de vídeo, isso vale zero no contexto do evangelismo. Se você tem um bom computador, isso vale zero. Isso vale zero. Se você tem conhecimento, você é um aluno brilhante aqui e assimila, e você é um teólogo de grande grandeza, isso vale zero. Colocou mais um zero lá. Se você é eloquente, você tem um dom da oratória e tal, isso vale zero. E foi colocando zero, claro. Agora, se você tem o Espírito Santo, isso vale 1. E aí colocou 1 lá. Então, quanto mais zero você tiver, a hora que coloca 1, mais valor você tem. Mas é mais ou menos isso. Certo? O que empresta valor ao zero que você tem é o número 1 que você colocar na vida do seu zero. Se você tem só um zero, vai valer 10. Se você tem 2, vai valer 100. Se você tem 3, vai valer 1000. Você pode aí, numa progressão infinita, você pode então tornar esse indivíduo cada vez com um valor maior agregado, desde que você tenha o número 1, e naquele caso apresentou o Espírito Santo na sua vida. Que Deus abençoe nessa manhã, que eu desejo a minha oração. Amém.